Comecei a fazer ligações entre partes de informação e a ver padrões nessa história. Em livros esgotados há décadas eu li críticas sobre brechas nos meios de comunicação que se abriam novamente. Observava como preceitos psicológicos básicos eram violados ou ignorados por blogueiros que quando davam as notícias. Ao perceber que boa parte da estrutura de publicação online era baseada em suposições errôneas e uma lógica de auto-interesse, aprendi que poderia tirar partido dela. Esse conhecimento me assustou e encorajou ao mesmo tempo. Confesso que usei esse conhecimento contra um interesse público para o meu próprio ganho. O item obscuro que encontrei no curso da minha pesquisa me deixou paralisado. Era a menção a uma caricatura de 1913 publicada no há muito extinto Leslie's Illustrated Weekly Newspaper. A caricatura dizia: essa menção mostrava um executivo jogando moedas na boca de um monstro gigantesco que se erguia ameaçador com as presas de fora e muitos braços à frente dele. Cada um de seus braços tentaculares que destruíam a cidade ao redor trazia uma inscrição com dizeres como cultivar o ódio, distorcer os fatos e difamar para inflamar. O homem é um publicitário e a boca pertence à maliciosa imprensa marrom que precisa do dinheiro dele para sobreviver. Abaixo a legenda: o tolo que alimenta o monstro. E vi que tinha que encontrar aquele desenho centenário, embora não soubesse bem porquê. Na escada rolante, enquanto passava pelo cânion de vidro do átrio a caminho das entranhas da sede da Biblioteca Pública de Los Angeles à sua procura, me ocorreu que eu não estava procurando um jornal velho e raro. Eu procurava a mim mesmo, eu sabia quem era o tolo, era eu mesmo. Entre os adictos, a ideia de monstro é usada como alerta para aqueles que estão em recuperação. Eles contam a história de um homem que encontrou um pacote na porta de casa. Dentro havia um monstrinho que era fofo como um cachorrinho. O homem resolveu ficar com ele e criá-lo. Quanto mais ele alimentava, maior o monstro ficava. E de mais comida precisava. O homem ignorou suas próprias preocupações enquanto o monstro crescia e se tornava mais amedrontador, exigente e imprevisível. Um dia, enquanto os dois brincavam, o monstro atacou e quase matou o homem. A consciência de que ele poderia perder o controle da situação chegou tarde demais. Quando ele já o tinha perdido, o monstro tinha vida própria. A história do monstro é muito parecida com a minha. Exceto que a minha história não é sobre drogas ou imprensa marrom, mas um monstro maior e muito mais moderno. Meu monstro é o admirável mundo da nova mídia, que eu alimentei e pensava controlar. Eu vivi em alto estilo nesse mundo e acreditei nele até que não me parecesse mais o mesmo. Muitas coisas foram destruídas. Não sei muito bem onde minha responsabilidade por elas começa e termina, mas estou pronto para falar sobre o que aconteceu. Eu criei falsas percepções através de blogs e sites, que levaram a conclusões erradas e decisões ruins. Decisões reais do mundo real que afetaram pessoas reais. Frases como conhecido estuprador começaram a acompanhar o que antes eram boatos de comportamento mau ou chocante destinados a conseguir divulgação para clientes em blogs. Amigos foram arruinados ou perdidos. Aos poucos eu comecei a reparar em trabalhos parecidos com o meu aparecendo em toda parte, sem ninguém para controlar ou consertar os estragos. Ações de empresas sofreram grandes quedas da ordem de dezenas de milhões de dólares, devido a notícias vindas das mesmas fontes de notícias duvidosas que eu frequentemente enganava com minhas histórias falsas. Em 2008, um blogueiro do Gawker publicou e-mails roubados da minha caixa de entrada para alguém que tentava intimidar um cliente através da mídia. Foi uma experiência humilhante e dolorosa, mas com distanciamento eu agora entendo que o Gawker não teve escolha quanto ao papel que desempenhou nessa questão. Eu sei que, assim como esse blog, eu também fui parte do problema. Eu me lembro de, certa noite, mencionar algum escândalo durante o jantar, um que eu sabia que provavelmente era falso, possivelmente uma fraude. Eu fiz isso porque o escândalo era interessante demais para não passar adiante. Eu estava perdido na mesma irrealidade que impunha aos outros. Eu percebi que não apenas já não sabia o que era real, mas também não importava mais. Citando a descrição de um manipulador de mídia feita por Bud Schulberg em seu livro The Harder They Fall, eu estava entregando-me à ilusão de que podemos trabalhar na sujeira sem nos tornar aquilo que tocamos. Eu já não tenho essa ilusão. Sobre os apaziguadores de sua época, Winston Churchill escreveu que o apaziguador é a pessoa que alimenta o crocodilo na esperança de que será devorado por último.
Eu era ainda mais delirante, pensava que conseguiria não ser devorado. Aquilo nunca se voltaria contra mim. Eu estava no controle, eu era o especialista, mas estava enganado. Então, isso é um pouquinho de uma obra muito interessante, cara. Essa obra fenomenal, espetacular, que ela precede os conceitos de fake news, né? Mas vem de encontro e já é um prelúdio de tudo aquilo que vai acontecer e que está acontecendo hoje através das redes sociais. É um livro espantoso e perturbador, segundo o Financial Times, né? E o nome do livro é Acredite, Estou Mentindo. Confissões de um Manipulador das Mídias, do Ryan Holiday. Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Hasta la vista, babies, e até a próxima.